Meus irmãos, podem tomar os vossos assentos. Louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque mesmo com as intempéries, nós temos chegado até aqui. Mesmo com as chuvas, como disse o nosso irmão Ademir, mesmo molhado ou sem se molhar, nós estamos aqui. O Espírito Santo do Senhor nos constrangeu, Ele moveu os nossos corações para que nós pudéssemos estar aqui. O Gui, eu estou feliz, viu, Gui? Deus abençoe, eu estou muito feliz. Ele sabe por quê. Nós vamos adorar ao Senhor nessa noite. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que eu estou com temor e tremor diante da presença de Deus, porque eu sei que Ele está aqui. Nosso ajuntamento, ele não é em vão. Nós saímos das nossas casas, dos nossos lares, porque nós sabemos que Ele estaria aqui. Ele se faria presente. Eu tenho certeza que se nós dermos a liberdade ao Espírito Santo de Deus, Ele vai se mover aqui nessa noite, como Ele já tem se movido. E Ele quer encontrar corações aqui nessa noite, desejosos por sentir a Tua presença, e sair daqui abastecido com a Tua gloriosa paz, com a Tua gloriosa graça, porque nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui porque fomos convidados por um ou por outro, nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus moveu o nosso coração, nos concedeu graça, nos concedeu misericórdia, nos concedeu bondade e nos proporcionou essa tão grande oportunidade para que nós pudéssemos adentrar por aquela porta e adorar o Teu precioso nome. Meus irmãos, eu vou ler um texto com os irmãos, se encontra no livro do Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 19, versículos 28 a seguir. São Lucas 19, 28 até o versículo 44, nos diz assim a palavra do Senhor. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao encontrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreenda os seus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesse também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos seus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecesse o tempo da tua visitação. Meus irmãos, quando eu meditava nessa palavra, só para os irmãos terem uma ideia, para a gente se contextualizar, Jesus está aqui saindo de Jericó, em direção a Jerusalém. Eram os últimos dias do seu ministério. Jesus já havia pregado. Jesus já havia ressuscitado mortos. Jesus já havia operado grandes sinais e maravilhas no meio do povo.
E agora Jesus, pela terceira vez, quando a gente olha para o versículo 18, a partir dos versículos 31 até o 34, nós percebemos que pela terceira vez Jesus ele prediz a sua morte. Na primeira vez que Jesus fala da sua morte, Pedro o reprova. Na segunda vez, os discípulos querem saber quem será o maioral dentre eles. E agora, a partir do capítulo 18, dos versículos 31 ao 34, Jesus mais uma vez fala da sua morte, e agora com mais detalhes. E como nós percebemos através da sua palavra, Tiago e João, ele diz assim, olha, eles querem glórias para eles, glórias pessoais. E por causa disso, causa um tumulto entre os 12, causa um certo receio entre eles, uma certa briga entre eles, porque afinal de contas parecia que Tiago e João estavam traindo a eles, porque eles queriam um lugar de destaque no reino de Jesus. Então esse é o contexto. Jesus está saindo de Jericó em direção a Jerusalém. Jericó está situada a mais ou menos uns 25 quilômetros de Jerusalém. É subida. Jericó, assim como a alfândega, também era um lugar onde a maioria do povo, a maioria dos grupos, quando se direcionava até Jerusalém, se direcionava às festas que haviam em Jerusalém, era o ponto onde eles paravam, onde eles se reuniam, para que eles pudessem subir até Jerusalém em grupos, para que não pudessem ser roubados ou atacados durante aquele grande percurso até a cidade de Jerusalém. Jesus então, ele chama os seus discípulos porque ele percebe que mesmo Jesus sendo tão claro, falando com eles de uma forma com tanta propriedade com eles, aquilo que haveria de acontecer, aquilo que haveria de acontecer a ele e tanto aos seus discípulos, ele percebe que o povo ainda está confuso, que ainda paira uma dúvida sobre ele, os seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo a sua voz, que assentavam ao seu redor, que ouviam ele falar, que tomavam café com ele, que faziam as suas refeições com ele. Jesus percebia que ainda havia uma grande confusão entre eles, que aquilo ainda não estava claro. Jesus mais uma vez, antes da subida a Jerusalém, Jesus então fala a respeito para os seus discípulos, a parábola das minas. Assim como a parábola dos talentos, Jesus diz a eles assim, olha, traduzindo aqui, olha, o rei, ele vai sair, ele vai se distanciar por algum tempo, mas ele vai deixar algum talento para vocês. Ele vai deixar algo para que vocês possam tomar conta, mas saiba de uma coisa, esse rei, ele não vai se distanciar por muito tempo, e ele vai voltar, e ele vai pedir conta daquilo que ele deixou nas suas mãos, e mais uma vez o Senhor tenta esclarecer aos seus discípulos o seu real, o verdadeiro significado daquilo que ele estava fazendo aqui na face da terra. Então diz a Bíblia que Jesus então com seus discípulos começa a subir a grande caminhada, a distância de 25 quilômetros pelo deserto da Judeia. Era uma subida, era muito íngreme até chegar à cidade de Jerusalém. E diz a Bíblia que enquanto Jesus caminhava, a multidão acompanhava ele, alguns por fé e outros por curiosidade, porque muitos queriam saber o que Jesus iria fazer, o que ele iria proporcionar, mas havia algumas pessoas que estavam ali com Jesus, porque também criam no agir e no mover do Espírito que repousava sobre a vida dele. Jesus então está caminhando. No versículo 28 diz assim a palavra do Senhor: e dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Perceba que essa hora de Jesus diante de Jerusalém era uma hora que havia sido planejada. Isso estava na agenda da eternidade, isso havia sido planejada pelo próprio Deus, não era obra do acaso. Não era um acidente da natureza, não. Não havia improvisação, não havia improviso naquela hora. Ninguém haveria de estar naquele momento por acaso, não. Jesus não estava ali por acaso. Era a hora de o rei entrar em Jerusalém. Aquela hora estava marcada na agenda do nosso mestre, e aquilo precisava se cumprir para o nome do Senhor ser glorificado. Os discípulos com todas as suas dúvidas nos seus corações, assim como às vezes paira sobre os nossos corações. Mas Jesus estava ali porque haveria de acontecer a grande entrada de Jesus em Jerusalém, para o nome do Senhor ser glorificado. Perceba que antes de Jesus então entrar na cidade, diz a Bíblia que Jesus para alguns quilômetros distante da cidade e diz assim aos seus discípulos: olha,
vai lá em Betfagé, me traz lá um jumentinho que está preso, solta ele e traga até a mim, porque é sobre ele que eu vou entrar em Jerusalém. Humanamente falando, externamente falando, parece que Jesus então, ele vai fazer uma entrada de certa forma despretensiosa. Porque nós, os discípulos, eles esperavam que Jesus, que o Messias viria, que realmente libertaria o povo de Israel. Mas essa não era a expectativa deles. Esse não era o contexto que eles esperavam, que eles tanto ansiavam nos seus corações. Porque eles esperavam que o libertador de Israel viesse montado sobre um grande cavalo, com um grande exército, com uma espada na mão desembanhada, para que pudesse acabar com o governo de Roma e realmente trouxesse de volta a Israel o poder que eles haveriam de ter antes de ser cativos pelo governo de Roma. Essa era a expectativa que eles tinham. Mas Jesus então agora ele vem para quebrar o protocolo. Manda então que seus discípulos trouxessem o jumentinho. E aqui nós percebemos a onisciência do nosso mestre. Ele sabia onde o jumentinho estava. Jesus não tinha passado por lá até então. Mas antes de chegar na cidade, manda buscar ele porque eu sei onde ele estava. E aqui eu quero abrir um parênteses. O Senhor conhece a nossa condição. Ele sabe aonde está o nosso coração e aonde está o nosso pensamento nesse momento. Se está aqui ou se está lá fora. Se está concentrado no mestre ou se está concentrado no problema lá fora. O Senhor sabe e eu te digo nessa noite, não temas, porque o Senhor ele age na minha e na sua vida para o nome dele ser glorificado. Jesus ele usa de autoridade. Pede para os seus discípulos, vai lá buscar ele. E se alguém perguntar por que você está soltando, diga a ele, porque o Senhor precisa dele. Eu fico imaginando os discípulos, talvez conversando entre eles em direção à cidade, em direção àquela vila para buscar o jumentinho. Talvez dizer entre eles, olha, e se o dono perguntar, o que nós vamos responder? Afinal de contas nós estamos pegando algo que não é nosso. E quem sabe um discípulo olhou para o outro e falou assim, olha, nós não vamos fazer nem mais e nem menos do que aquilo que o mestre mandou. Então não faça nem mais e nem menos do que aquilo que o mestre mandou. Porque enquanto você estiver fazendo aquilo que o mestre mandou, ele garante o resultado na sua vida para o nome dele ser glorificado. Os discípulos vão lá, soltam o jumentinho. E antes que ele saísse do lugar, quem sabe... Diz a palavra do Senhor, o dono diz assim, ei, onde você pensa que você vai com o meu jumentinho? O jumentinho nem amansado não tinha sido ainda. Vou abrir um parênteses aqui. Meu pai, ele tinha um jumentinho de carga. Os mais novos aqui talvez nem conheçam o animal que é. Mas meu pai tinha um, e ele dizia assim, olha, meus dois irmãos iam montar nele. O Zé, que era um pouquinho mais claro, eu não sei se isso cabe aos animais, mas ele deixava montar. Mas o meu outro irmão, o Alberto, que era um pouquinho mais moreninho, ele não deixava montar. E era racista ainda. Então, e ele já era domado. Agora imagine um jumentinho que nunca havia sido domado por homem algum. Ele estava preso. Diz a Bíblia que ele estava preso. Você imagine a dificuldade que seria se o Senhor não tivesse ordenado que assim seria feito na vida dele. Os discípulos chegam lá, solta ele e vai levando tranquilamente o jumentinho, ó, passinhos curtos, cabeça baixa, mas obedecendo a voz do mestre, obedecendo a voz do nosso Criador. Se ele mandou, se ele está ordenando, eu vou fazer para o nome dele ser glorificado. E os discípulos então vai, levando o jumentinho. E como eu disse aos irmãos, aparentemente parecia uma entrada despretensiosa. Jesus não era um conquistador político, mas era o Redentor de Israel. Jesus não entrou em Jerusalém com todas as pompas que para ele era devida, mas ele não queria chamar a atenção. Diz a história que quando um conquistador romano, quando um grande gladiador, um grande homem de guerra que vencia as batalhas por Roma, quando ele retornava à cidade, diz a história que uma grande festa era feita. Diz que os sacerdotes eles queimavam incenso, que o povo gritava
gritava, que o povo cantava, que o povo batia palma, que eles adoravam, eles clamavam o nome daquele grande general. Diz a história que ele montava numa carruagem de ouro e ele desfilava por toda Roma para receber as honras devidas. Mas o mestre não queria essa pompa. Ele queria apenas entrar em Jerusalém para realmente cumprir aquilo que o profeta Zacarias havia dito no capítulo 9, versículo 9, porque era através de um jumentinho que o grande rei, que o rei de Israel haveria de adentrar na grande Jerusalém. Diz a Bíblia então que, ao montar naquele jumentinho, Jesus está dizendo: eu venho numa missão de paz. E eu venho para instaurar um reino espiritual. Até então ainda havia aquela confusão, aquela indecisão, incerteza entre os discípulos. Diz a Bíblia que enquanto Jesus está em direção a Jerusalém, uma multidão o acompanhava. E diz a Bíblia que quando ele chega próximo a Jerusalém, mais uma multidão junta-se àquela que havia vindo com Jesus. Afinal de contas era Páscoa, era festa em Jerusalém. E diz a história que nessa época, pelo menos a cidade de Jerusalém aumentava a sua população em 5 vezes. Porque todo o povo seguia a Jerusalém por causa da festa. Então Jesus está nesse contexto, rodeado de pessoas, tanto dos que acompanharam ele até ali e daquelas pessoas que já estavam ali. E diz a Bíblia então que agora, depois dessa entrada em Jerusalém, totalmente despretensiosa, humanamente falando, Jesus então ele vai para celebrar. Jesus vai então participar de uma celebração. Ou seja, haveria motivos de alegria entre aquele povo. Versículos 37 e 38 diz assim: e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Percebas que o tema dessa celebração entre o povo e Jesus naquele momento era a paz. O povo estava celebrando a paz que muito provável Jesus traria àquele povo naquele momento. No coração daquele povo, na expectativa deles era assim: Jesus está entrando em Jerusalém. O rei havia chegado, o nosso rei se levantou, nós sabemos que o Messias vai se levantar, e ele vai tomar o governo de Roma nas suas mãos, e ele vai devolver a alegria aos nossos corações. Era como se eles dissessem assim: olha, agora nós seremos livres. Agora a alegria será devolvida ao nosso povo. Agora nós não seremos mais cativos. Agora nós seremos livres. A nossa pátria será devolvida. Daqui em diante nós não teremos mais problemas, nós não teremos mais dificuldades. Entretanto, nós sabemos que pouco tempo depois, o príncipe da paz seria rejeitado. O príncipe da paz seria humilhado. E em pouco tempo depois, aqueles que haviam aclamado ao Senhor, destituiriam o rei do trono dos seus corações. Aquelas mesmas pessoas que estavam aclamando ao Senhor, iriam arrancar Jesus dos seus corações e iriam destronar, porque eles sabiam, eles não foram retornados, eles não tinham realmente atingido as suas expectativas. Porque eles esperavam que Jesus fosse realmente tomar o poder de Roma, mas isso não aconteceu. Eu fico imaginando que enquanto Jesus caminha em direção a Jerusalém, entrando pela cidade, talvez as pessoas olhando na janela, dizendo assim: olha, esse homem, esse povo só pode estar doido. Eles estão dizendo aí que haveria de vir um rei e salvar a nossa nação, salvar o nosso povo. Mas cadê as espadas? Cadê os exércitos? Cadê as estratégias? Cadê a grande movimentação? Eu só estou vendo um povo, uma multidão cantando, balançando folhas de palmeiras, tirando as suas roupas surradas do dia, porque afinal de contas eram pessoas pobres. Eles não tinham ouro nem púrpura para oferecer ao rei. Naquela entrada triunfal não havia
brilho algum, não havia carruagem de ouro, não havia trombetas estralando aos sons para que o rei pudesse entrar, não havia. Esse era o cenário que estava acontecendo naquele momento. Talvez quem olhasse pudesse olhar assim e dizer assim: olha, esse povo só pode estar doido. Como que um homem desse pode resgatar a nossa nação se ele não tem um poder bélico nas suas mãos e nem no seu exército? Mas o que eu quero dizer a você nessa noite: a nossa vitória não está na força do nosso braço. Quantas das vezes você tentou ganhar a vitória com a força do seu braço e você fracassou? Mas quantas das vezes você tentou, você percebeu no seu coração que a força não vem do seu braço, mas vem do seu joelho dobrado diante da presença de Deus, e a vitória vem do Senhor e o nome do Senhor foi glorificado. A vitória não está na força do nosso braço, mas está no agir do poder de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto nós clamamos ao Senhor, o Senhor proporciona as bênçãos e as vitórias sobre as nossas vidas. Perceba, meus irmãos, o povo destituiu o Senhor do seu coração. Jesus foi humilhado. Jesus foi totalmente envergonhado por aquele povo. Jesus entregou a sua vida. Jesus morreu. Mas a morte não pôde deter o nosso mestre. Assim como foi feita a leitura no início do culto, as mulheres procuraram Jesus naquele túmulo, mas não puderam o encontrar, porque a morte não pôde deter o nosso mestre. Ele ressuscitou e ele está vivo, e ele está aqui, e o nome do Senhor está sendo glorificado em nome de Jesus. Isso não é uma história de caronchinha. Isso não é uma história que foram registradas apenas em livros para que nós pudéssemos observar. Não, isso é uma realidade. O Senhor está vivo e Ele está se movimentando em nosso meio. E a sua presença ela é real e é notória aqui para a glória do Teu nome. Perceba, meus irmãos. Em terceiro lugar, Jesus sofreu uma grande resistência. Lucas capítulo 19, versículo 39 e 40. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os seus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando nós olhamos para esses dois versículos, a gente percebe que Jesus estava encontrando uma certa resistência. Alguns dos fariseus, alguns dos curiosos, que estavam junto a Jesus, junto à multidão, eles estavam ali, não porque eles estavam preocupados com o que Jesus haveria de fazer no meio do povo, de que forma Jesus haveria de se comportar, não. Ele estava ali somente por curiosidade. Eles não queriam saber aquilo que Jesus haveria de proporcionar ao seu povo. E quando eles percebem que os discípulos, mesmo com algumas incertezas nos seus corações, balançavam as suas mãos, glorificavam a Deus, clamavam a Ele, cantavam em alta voz, diz a palavra que os discípulos disseram a Jesus: repreende os seus discípulos, para que eles se calem. Mas Jesus disse a eles assim: olha, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Tem muito crente que chega na igreja e ele se preocupa tanto com a liturgia do culto. Quem vai cantar, quem vai pregar, se vai cantar 3 hinos das harpas, ou se vai cantar 2, se a leitura vai ser feita no início, se vai ser feita no fim. Tem muitas pessoas que a comunhão dele fica até as 21 horas. Ou que nem nesse caso, até as 20h30. Quando der 21h01, a comunhão dele foi embora. A comunhão dele já se passou, afinal de contas já passou o horário do culto. Mas o Senhor diz para nós nessa noite: aproveita a oportunidade que você está tendo. Aproveite as portas abertas que o Senhor lhe proporcionou. Porque muitos estão num leito acamados e hoje, e gostariam de estar assentados nessa cadeira aí hoje, podendo adorar ao Senhor e não conseguem. Eu vou abrir mais um parênteses aqui. Vou falar de mim.
Final de campeonato, pastor Osés. Timão jogando. 45 minutos do primeiro, mais 45 do segundo. Banheiro? Não ia não. Comer? Também não. Se tivesse prorrogação, mais 15. Se tivesse segunda prorrogação, mais 15. 1h30 mais meia, 2 horas. Natal vidrado lá. Nem piscava o olho. Sabe por quê? Porque dentro do coração infiel havia uma expectativa de vitória, havia uma expectativa de alegria, havia uma expectativa de que algo pudesse trazer alguma alegria ao meu coração. Mas agora é diferente. Agora é diferente. Agora essa expectativa foi transformada, porque o grande rei, o grande vencedor, ele entrou no meu coração e transformou a trajetória da minha vida. Se tiver 1 hora eu estou feliz, se passar do horário eu continuo feliz, porque a alegria agora não vem mais do resultado de um jogo, mas vem pela doce presença do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Essa é a nossa alegria. Aproveita a oportunidade. Mais uma vez. Em quarto lugar, talvez uma das mais dramáticas situações que Jesus passou aqui nesse contexto que eu estou dizendo aos irmãos. Jesus, após conduziu seus discípulos a Jerusalém, após ensiná-lo, ou seja, manifestar a tua graça, manifestar a sua bondade sobre eles. Agora Jesus está sendo conduzido ao centro da cidade, ao centro nervoso da cidade. Sabe por quê? Porque lá havia o Sinédrio, lá havia o templo, e naquele lugar aonde Jesus estava indo, era o lugar onde mais resistia ao seu ministério, era lá. E Jesus está montado no jumentinho, a passos firmes e constantes, em direção a Jerusalém. Jesus, ele não voltou atrás. Ele sabia que lá ele seria escarnecido. Lá ele seria esbofeteado. Naquele lugar ele seria negado. Mas ele não pediu para o jumentinho parar. Ele não pediu para voltar atrás. Mas não, ele continuou firme e constante na sua trajetória. Quando Jesus começa a entrar em Jerusalém, o povo naquela festa, naquele alvoroço, celebrando a paz. Eles estavam alegres, isso é uma realidade, isso é verdade. Eles estavam felizes, vendo aquela cena, o nosso rei está entrando aqui. Mas diz a Bíblia que, enquanto Jesus caminhava em direção a Jerusalém, que no meio daquela celebração de alegria, quando Jesus olha para Jerusalém, Jesus para e Jesus chora. Mas não era alegria, não era festa, mas o mestre parou e agora está chorando. Na trajetória de Jesus, Jesus chora pelo menos por 3 vezes, por causa de Lázaro, no Getsemane e sobre Jerusalém. E diz a história que no original grego esse choro aqui, ele não é um mero rolar de lágrimas sobre os olhos. Sabe aquelas vezes quando você bate o pé em algum lugar e chora? Não. Não era esse tipo de lágrima que vertia nos olhos de Jesus. Diz a história que esse choro de Jesus era com profundo lamento. Que a ideia aqui desse choro é de grande lamento, de grande soluço, de grande tristeza. Que enquanto Jesus caminhava em cima daquele jumentinho,
Para todos os lados que Jesus olhava, ele tinha motivos para chorar. Quando Jesus olhava para trás, porque havia uma multidão que estava atrás dele e uma multidão que estava na frente, balançando aquelas folhas de palmeiras, cantando, glorificando a ele. Quando ele olhava para trás, ele percebia assim: olha, quantas vezes você ignorou o dia da minha visitação? Quantas oportunidades você perderam enquanto eu visitei vocês? Quantas oportunidades vocês perderam? Quantas das vezes a enfermidade abateu os seus lares e Jesus estava presente? Quantas vezes a morte abateu a sua família? Talvez Jesus não ressuscitou o morto, mas o consolo e a doce presença do Espírito Santo de Deus estava presente. Jesus olha para trás e agora, quando ele olha ao seu redor, ele vê os homens responsáveis, os homens religiosos daquela época, que havia transformado o templo num covil de salteadores, no esconderijo de ladrões. Aqueles homens que eram responsáveis pela adoração havia transformado o templo em covil de salteadores. Jesus estava chorando. Jesus estava lamentando por Jerusalém. Quando Jesus olha para frente, Jesus sabia que haveria de vir um grande e terrível julgamento sobre Israel. Ah, Israel, se você soubesse. Ah, se você percebesse o que há de vir sobre vós. Haverá dias que a cidade será cercada e sitiada. As pessoas morrerão de fome. Ninguém vai poder entrar, ninguém vai poder sair. As suas mães comerão seus filhos, porque não haverá mais alimento. Diz a história que os corpos eram jogados por cima do muro. Até que chegou o tempo que o grande general entra em Jerusalém, arrasa com a cidade, mata todos e destrói a fio da espada. Jesus está chorando por causa disso. Em meio àquela aparente alegria, Jesus chorava. Parece que há um grande contraste aqui. Havia uma alegria aparente, mas Jesus sabia da superficialidade daquela adoração, porque ele sondava o coração dos seus filhos. Jesus sabia que aquele louvor era de lábios para fora, não era de um coração arrependido. Ele sabia que aquilo, mais cedo ou mais tarde, aquela mesma procissão alegre que conduzia o rei de Israel em direção ao templo, que clamava ao Senhor, que dizia: Hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Essa mesma procissão, esse mesmo ajuntamento de pessoas, que agora aclamava ao Senhor como rei, era a mesma procissão que iria conduzir ao Senhor para fora dos muros da cidade, em direção ao Calvário, dizendo: crucifica-o. Esses eram os mesmos lábios, e Jesus agora está chorando por eles. Jesus estava chorando pelos impenitentes daquela cidade. Jesus estava chorando porque sabia o final, a trajetória daquela história, porque ele sabia o final de tudo. A alegria era aparente, mas Jesus estava chorando. Mas o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, Jesus não estava chorando por ele. Jesus não estava vertendo lágrimas de medo, não. Jesus estava vertendo lágrimas de desespero, de soluço, de angústia. Mas era por causa daquela cidade, era por causa daquele povo, era por causa de mim e era por causa de você.
Jesus chorou sobre Jerusalém. E eu louvo a Deus que Ele chorou por causa daquela cidade, mas também chorou pela minha e pela sua vida. Foi por causa daquelas lágrimas, foi por causa daquele sacrifício, foi por causa desse ato que hoje eu e você, nós temos a oportunidade de adorar e bendizer o Teu precioso nome. O povo levou cabalmente até o final tudo aquilo que eles haviam planejado, mas o que eu quero dizer a você, nada fugiu do controle das mãos do mestre, nada fugiu do controle das suas mãos, tudo havia sido programado, tudo estava segundo o seu querer, no seu tempo, na sua hora. Ninguém matou Jesus, mas Ele entregou a sua vida para que hoje nós tivéssemos liberdade, e liberdade para adorar ao Senhor. Se você tem essa liberdade, adore ao Senhor nessa noite. Não perda a oportunidade de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Não perda o dia da visitação do Senhor. Não perca a oportunidade que o Senhor tem te proporcionado. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós nos acostumamos. Deus nos proporciona tantas oportunidades que às vezes não nos acostumamos. Mas Deus está dizendo para nós aqui nessa noite, Ele está nos dando mais uma oportunidade, para que nós reconheçamos aquilo que Ele tem feito por nós. Não vamos fazer em vão aquele choro. Não vamos menosprezar aquilo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Se estamos aqui, é porque o Senhor fez um grande sacrifício ali na cruz do Calvário e nos proporcionou essa tão grande oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.